literalmente, mas Jesus, Ele é o próprio Filho de Deus, Ele é o Cristo. Existem também aqueles que falam, mas como o Cristo pode vir da Galileia? Porque diz que o Cristo não viria da Galileia. Como pode sair de uma região pobre e rejeitada? Teria que sair de Jerusalém. Teria que sair do lugar da elite. Então eles pensavam dessa maneira e todos estavam divididos. Ele era uma pessoa, e é uma pessoa que causa polêmicas. Por causa da devoção a Jesus, a Ele, governos perseguem os discípulos do caminho. Os seus seguidores estão nas listas das pessoas mais inconvenientes para todos os regimes políticos. O seu nome é um dos primeiros que não deve ser pronunciado dentro dos países socialistas. Não pode ser pregado dentro da cultura islâmica. É atacado pelos ateus e pelos secularistas. Ele é vituperado, é feito de piada, blasfemado nos países democráticos e nos países que rejeitam a palavra de Deus e que são pós-cristãos. O seu nome ainda incomoda muito aqueles que praticam e amam o pecado. Por outro lado, por causa deste nome, existem pessoas que entregam as suas vidas, que praticam o bem, que buscam a justiça social, que perdoam, que amam, que repartem os seus bens e doam o seu tempo. Em seu nome, essas pessoas são batizadas e ao redor do mundo são claramente identificados pelo nome de Jesus, porque são reconhecidos como cristãos. Por causa do seu nome, nós temos acesso a Deus e nós somos conhecidos por homens, por anjos e por demônios. Em seu nome, nós expulsamos demônios e nenhum poder espiritual nos subjuga, porque nós carregamos em nós o seu nome. Ele mesmo nos disse que quando nós orássemos, deveríamos pedir tudo em seu nome, porque no seu nome há poder. O seu nome é a chave para a presença de Deus. João capítulo 14, versículo 6, ele nos diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nós somos curados pelo nome de Jesus. Milagres acontecem em nome de Jesus. Pessoas são transformadas por causa do nome de Jesus. Nós somos salvos porque nós cremos no nome do unigênito Filho de Deus. Aleluia! Neste nome há poder. E naquele dia, um dia antes do texto do capítulo 8, versículo 12, eles voltaram para casa, debaixo de fortes emoções e debaixo de uma forte polêmica. Existiam pessoas que estavam contra ele, radicalmente contra, e outras que estavam radicalmente a favor. Ele sacudiu Jerusalém, ele sacudiu a Judéia, ele sacudiu o povo de Israel. No dia seguinte, que foi o texto em questão, capítulo 8, versículo 12, os opositores de Jesus, querendo colocá-lo à prova, para tentar surpreendê-lo em uma contradição, lhe trouxeram uma mulher que fora flagrada em adultério. Capítulo 8, versículo 3. Vamos ver? Os fariseus trouxeram-lhe uma mulher, apanhada em adultério, e pondo-a no meio de todos, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei de Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Isso foi antes do texto que nós lemos no início. E os seus opositores, os opositores de Jesus, estavam querendo achar uma contradição no seu discurso. E como conhecedores da lei de Moisés, eles já tinham a questão fechada em sua mente. Eles pensavam, se Jesus falar desta forma, resolver perdoar os pecados desta mulher, nós vamos flagrá-lo em uma contradição dentro da própria lei e nós vamos dizer que ele é um herege. Se ele não fizer nada por essa mulher, ela vai ser apedrejada. E nós vamos dizer, cadê a tua misericórdia, homem? Nós vamos apanhá-lo em uma contradição hoje com a situação desta mulher adúltera. Eles não estavam preocupados com a mulher, eles não estavam preocupados com o pecado, eles não estavam preocupados com o adultério, eles não estavam preocupados com a lei de Moisés, eles não estavam preocupados com a moralidade, eles queriam derrubar a Jesus. E é assim até hoje, irmãos. Como o inferno quer derrubar quem é crente, como o inferno quer derrubar a tua vida, como ele
Ele quer, Satanás quer que você tropece, que você caia, que você vá para o inferno. É assim até os dias de hoje. Ele não está preocupado com nada. Ele quer ceifar a tua vida. Ele quer te mandar para a condenação, assim como ele é condenado. Deus nos ensina que Jesus, ele agiu de uma maneira totalmente surpreendente. Ele lhes deu uma resposta totalmente inesperada que silenciou a todos. Essa resposta não estava explicitamente escrita na lei de Moisés. Estava muito além dos pensamentos daqueles homens que simplesmente copiavam as escrituras, os copistas da lei, ou os intérpretes hermeneutas fariseus. Estava muito além da mente deles. Foi uma resposta desafiadora. E foi uma resposta reflexiva. O que ele disse? Capítulo 8, versículo 7. Mas como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. O foco dos judeus não estava na mulher, mas estava em Jesus. E de repente, Jesus, ele reverteu a situação. Todos estavam com os olhos não na mulher, mas em Jesus. Todos queriam não a condenação da mulher, mas queriam pegar Jesus na contradição. E eles estavam com os olhos de acusação em cima do mestre. Naquele momento, Jesus, ele toma uma atitude totalmente inesperada. Ele conduziu com maestreza as emoções de todos aqueles ouvintes. Imediatamente as pessoas foram manobradas da atitude de acusação para a atitude de introspecção. A seta deles estava assim, fez voltou para eles mesmos. Jesus conseguiu mudar o pensamento e passou-se na mente daqueles homens todos os seus pecados. Posso eu lançar a primeira pedra sobre esta mulher? Se hoje eu pequei, se uma semana atrás eu pequei, se há um ano eu peco, se há 10 anos eu peco, se eu vivo no pecado, se eu não me liberto, e parece que a vida daquelas pessoas começou a passar como um filme em suas mentes, e eles saíram da posição de acusação e colocaram o foco para dentro de si mesmo e se descobriram pecadores. O grande problema dos homens não são os pecados dos outros, mas os nossos próprios pecados. A Bíblia nos ensina que se nós tivermos que murmurar ou reclamar acerca de alguma coisa, reclame dos seus próprios pecados, não dos pecados alheios. Porque nós somos pecadores, nós somos miseráveis e nós necessitamos da misericórdia de um Deus Salvador. Nós precisamos. E o grande problema não são os pecados dos outros, mas os nossos próprios pecados. Por quê? Porque nós fugimos de confrontar os nossos pecados. Nós não queremos ouvir que nós somos pecadores. Nós não queremos ser acusados de que nós cometemos erros, de que nós ferimos as pessoas, que nós machucamos as outras emoções, e nós não cumprimos com as nossas responsabilidades. Nós não queremos nos confrontar e olhar no espelho. O problema não é os outros, o problema somos nós mesmos. E Jesus, nessa atitude, fez com que eles não fugissem, não se desviassem, não transferissem e não tentassem se esquecer, mas se retornassem para si mesmos e reconhecessem a si mesmos como pecadores. Em outras palavras, Jesus disse: olhem para dentro de vocês e vocês verão quem é que realmente precisa de misericórdia, quem realmente precisa de cura, quem realmente precisa de uma libertação moral. Olhem para dentro de vocês e verão que eu não sou uma pessoa contradizente. Olhem para dentro de vocês e vocês verão que quem precisa do perdão de Deus é vocês. Olhem. Neste momento todos ficaram chocados com o discurso de Jesus. Ficaram estarrecidos com o poder da palavra de Deus e com a sua eloquência inquestionável. E assim eles foram se retirando um ao outro. Nesse instante Jesus, ele muda totalmente o foco e o tom da sua fala, ao mesmo tempo que ele estava defendendo aquela mulher, defendendo aquela causa, defendendo o seu ministério, defendendo a autoridade da palavra de Deus, como um leão. Ele se volta para aquela mulher com uma voz doce e suave. Mulher, onde estão os teus acusadores? Onde eles estão? A mudança de atmosfera foi rápida, foi momentânea, foi imediata.
Da mesma maneira como ele é forte, da mesma maneira ele é uma pessoa mansa. Ele tratou aquela mulher com a devida mansidão que ela necessitava, porque ela estava fragilizada. Ela foi surpreendida e ela respondeu fragilizada. Ela foi talvez tirada de casa. Ela foi puxada pelas ruas. Passou pela vergonha pública de ter sido chamada, com certeza e com razão, de uma pessoa adúltera. Ela já estava pensando, eu vou morrer hoje, e eu vou morrer tragicamente, e os meus filhos, e a minha casa, e tudo que eu fiz, meu Deus, me perdoa. Sendo puxada, talvez puxada pelos cabelos, e ali naquela rua, naquela vergonha toda, lançada ao chão, aos pés de Jesus Cristo, para que ele desse o veredito final. E ela, fragilizada com a tamanha violência dos fatos, respondeu a Jesus quando ele fez a sua pergunta. Ele disse, ninguém, Senhor. Ninguém me condenou. Jesus era o único que tinha condições de condená-la, porque todos ali tinham pecados para lançar a pedra. Jesus não tinha pecado, ele poderia lançar aquela pedra, mas o que ele disse? Eu também não te condeno. Mas olha, minha filha, vá e nunca mais cometa esse pecado, porque eu não estou encobrindo o seu pecado, mas eu estou dizendo para você, nunca mais faça isso. Você está perdoada, mas nunca mais faça isso. Com base nesses acontecimentos, nós passamos aqui para o versículo 12. Jesus, ele disse então aos seus ouvintes, eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz de Cristo iluminou o caminho daqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher pecadora. Nós não sabemos o resultado final, mas naquele momento, talvez por um lapso de momento, eles escutaram a verdade pela primeira vez. Talvez eles nunca fossem questionados, confrontados. Talvez nunca ninguém tivesse levantado a voz para falar alguma coisa para eles, porque eles estavam no poder, eles eram a situação. Talvez ninguém os tivesse confrontado. Jesus foi talvez o primeiro a olhar para eles e lhes falar a verdade. Porque tem pessoas que você sabe a verdade, mas você não tem coragem de falar por causa da posição que ela ocupa. Mas Jesus, ele não viu posição, ele falou a verdade. Talvez tenha sido a primeira vez que aqueles homens escutaram a verdade. E nós não sabemos o resultado, porque as Escrituras não nos relatam o que foi que aconteceu àqueles homens, mas nós sabemos de uma coisa, que a luz que ilumina o mundo inteiro estava iluminando o caminho daqueles homens naquele dia. Nós não sabemos, talvez, algum deles depois poderia ter sido salvos. Eles poderiam ter sido abalados nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios paradigmas, eles foram colocados à prova, e talvez esta culpa tenha produzido uma vergonha, e talvez uma conversão e um arrependimento, nós não sabemos, mas a luz resplandeceu sobre o caminho daqueles homens naquele dia. A luz de Cristo também iluminou aquela mulher, e nós sabemos o resultado. Ela passou por uma vergonha pública, o seu pecado, a sua dor, o seu sofrimento ficaram expostos como uma ferida aberta. Porém, todos também viram que Jesus lhe perdoou e lhe deu uma nova chance, uma oportunidade de restauração, de reconstrução da sua vida, para alcançar também a sua salvação. A luz de Cristo deixou claro que a graça amorosa de Deus livrou aquela mulher da morte. Se nós fôssemos